Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o comando, o modificador de latice para deformar malhas e criar uma malha interessante. Então pessoal, sem muita enrolação, eu vou tentar ser o mais breve possível, pois senão o vídeo fica muito grande. Então vamos começar. Primeira coisa que eu faço é começar com um plano. Eu vou rotacionar esse plano aqui 90 graus e posicioná-lo acima aqui do mundo, né? Percebam que eu posicionei ele aqui acima do cursor. Próximo passo, eu vou entrar no modo de edição e extrudar esses vértices aqui, ó, esses dois vértices, e vou afunilá-los um pouco aqui utilizando a tecla de eixo. E depois que eu faço isso, eu aumento aqui um pouco também na largura, dando assim a aparência de um encosto. Próximo passo é criar várias subdivisões aqui na malha. Então vou criar várias subdivisões aqui e várias subdivisões aqui. Próximo passo é selecionar esses dois vértices, digitar Ctrl Shift B e criar um bevel aqui com dois segmentos. Só que muito cuidado nessa hora. Quando você cria esse bevel, esses vértices aqui das extremidades, ó, eles não vão unir aqui, ó, eles não vão ficar unidos. Então, para isso, você tem que selecionar esses vértices, digitar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Merge Vertices by Distance. Percebam que aqui embaixo ele informa que foram removidos 4 vértices. Bom, próximo passo é selecionar a peça, clicar aqui em Object e colocar a geometria, ó, Set Origin Origin to Geometry. Fazendo isso, vocês vão perceber que essa bolinha ela vai sair daqui de baixo e vai aparecer aqui em cima. E depois nós vamos digitar Shift S e selecionar a opção Cursor to Selected, movimentando o cursor aqui para a nossa peça. Bom, como eu movimentei essa peça e escalei ela aqui no modo de objeto, se eu aplicar aqui os modificadores, eles vão usar como propriedade essa alteração que eu fiz na escala, então vai dar errado. Então eu tenho que resetar a escala do meu objeto. Percebam que aqui no item, provavelmente na escala, ele não alterou porque eu expandi, né, o objeto de forma regular. Na verdade eu entrei dentro do modo de edição e aumentei. Mas para desencargo de consciência é sempre bom você dar um Ctrl A e selecionar a opção de Rotation and Scale, que aí ele reseta tudo. Ele reseta tanto a posição, como a escala, como a rotação. Então, depois de fazer isso, nós vamos finalmente adicionar o latice. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou digitar Shift A. Antes de criar o latice, nós temos que selecionar a peça e aplicar aqui um modificador de Wireframe. Quando eu aplico o modificador de Wireframe, percebam que já surge alguma coisa aqui na minha peça. Eu vou diminuir aqui a espessura, ó, até chegar numa espessura interessante. E depois que eu diminuo a espessura da peça, eu vou digitar F5. Percebam que aqui nas extremidades o software não completa para mim as extremidades, então eu vou clicar aqui em Boundary. Ó. Cliquei em Boundary. Agora sim, nós vamos adicionar o latice. Então, vou digitar Shift A. Eu vou selecionar aqui, ó, a opção de latice. Quando eu clico aqui, percebam que surge esse cubo na minha tela. Bom, aqui muito cuidado. Tome cuidado para não alterar aqui a posição do latice pelos vértices, pelo menos por agora. Então, você tem que selecionar a peça e escalar ela de modo uniforme. Ó. Então, eu vou diminuir o tamanho do cubo aqui do latice, de modo que ele encapsule a minha peça. Então, ó, eu vou diminuir aqui nesse ângulo, aqui fica mais fácil, né? Então, eu tenho que colocar aqui a caixa do latice bem próximo da minha peça, ó. E depois eu olho no ângulo superior e faço a mesma coisa aqui no eixo X, ó. Beleza, então não pode ficar nem muito próximo, nem muito longe. Então, encapsulei a minha peça aqui com a caixa do latice. Agora, o que eu tenho que fazer é selecionar a peça e aplicar aqui um outro modificador, que é justamente o modificador de latice. Ó. Então, eu vou clicar aqui. Percebam que quando eu clico, ele aparece aqui a opção de latice. E aí, eu vou selecionar aqui, ó, essa janelinha aqui, onde está Object. Vou clicar neste conta-gota e muita atenção nessa parte. Eu selecionei o objeto e apliquei o modificador de latice. Só que quando eu clico aqui na aba de objeto, eu não vou selecionar a peça, mas sim a caixa do latice. Ó. Então,
tem que aparecer ali, ó, Object Lattice. Eu vou clicar aqui, percebam que ele reconheceu. Beleza, depois de fazer isso, agora você desseleciona a peça estava selecionada, eu vou sair dela, ó, vou clicar aqui na Viewport e vou selecionar a caixa do Lattice e vou clicar neste ícone verde aqui, que são as propriedades do Lattice. Quando eu clicar, vocês vão ver que vão ter várias opções aqui, ó, e eu vou aumentar a quantidade de segmentos aqui, ó. Eu vou colocar 10 segmentos aqui no eixo W e vou colocar aqui, ó, 6 segmentos no outro eixo, no eixo V. Então, beleza, a nossa caixa de influência ela já está criada. Basicamente, o que o Lattice faz é criar uma caixa, uma trama, de modo que ele vai influenciar ali a geometria da minha peça. E qual que é a vantagem desse modificador? A vantagem é que eu consigo trabalhar com uma quantidade de segmentos menor para deformar um objeto com uma quantidade de segmentos muito maior. Então, por exemplo, olha a quantidade de segmentos, de subdivisões que eu tenho nessa peça. Para eu alterar, digamos assim, transformar, modificar a posição e a geometria dessa peça de forma manual seria, digamos assim, inviável, impraticável. Então é por isso que a gente usa aqui o Lattice, até porque o Lattice ele consegue fazer essas alterações junto com um outro modificador. Nós aplicamos aqui o modificador de wireframe, então eu já tenho a trama aqui da minha peça desenhada, tudo que eu tenho que fazer agora, ó, é começar a deformar a minha peça. Então, à medida que eu vou selecionando aqui os vértices, ó, percebam que eles vão deformando a minha peça. Então, eu vou tentar desenhar aqui o encosto de uma cadeira, ó. Posicionar aqui esse vértice para trás, vou rotacionar aqui a minha peça, sempre deixando aqui, ó, em perpendicular, né? Então, vou posicionar esse vértice aqui bem para trás, rotacionar esse aqui também, ó. E aí já começa a aparecer o encosto da minha cadeira ali. Acho que aqui eu posso rotacionar um pouquinho, posicionar um pouco mais para trás, ó. Sempre utilizando as teclas de eixo. E eu acho que nesse sentido já está interessante, ó. Esse aqui ele saiu um pouco aqui da proporção. Então, vou aumentar aqui a proporção, sempre tentando deixar com a mesma espessura, ó. Esse aqui não está na perpendicular, então a gente vai alterar ali, ó. Acho que assim já está bom, é só para vocês terem uma ideia. Então, ó, eu já deformei a minha peça aqui na visão de perfil, criei aqui a ideia do encosto. Acho que dá para esticar um pouco mais esse aqui, ó. Então, vou jogar ele um pouco mais para trás e rotacioná-lo, ó. Então, criei a ideia de encosto aqui da minha cadeira. Agora eu vou posicionar na visão superior e o que eu tenho que fazer é deformar a peça nesse sentido também, ó, dando a ideia de curva. Para isso eu vou utilizar aqui essa função de Proportional Editing. Então eu vou clicar aqui. Percebam que quando eu clico, ó, ele vai surgir uma área de influência, ó. Então, à medida que eu começo a movimentar aqui os vértices, eu tenho essa área de influência que ela aparece na tela, que é uma segunda área de influência demarcada por esse círculo em cinza. E se por um acaso ele não aparecer na sua tela, é porque provavelmente ele está muito grande, ele deve estar gigantesco assim. Então o que você tem que fazer é girar a rodinha do mouse para cima até que ele apareça na sua tela. Então girei, ele apareceu na tela, agora sim eu posso travar numa tecla de eixo, vou travar aqui no eixo X e começar a arrastar o mouse para a direita, ó, de modo que ele vai criando, a segunda área de influência vai criar essa sensação de curva na minha peça. Depois que eu chego no resultado legal, eu dou o clique, finalizando o comando. E aí eu posso desativar aqui, né? Desativei aqui a função de Proportional Editing e tá aí, criamos a nossa peça, ó. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou, ó. Então eu consegui deformar ela tanto nesse sentido como nesse sentido também. Alterei a visão em perfil, como também aqui a visão superior utilizando esse modificador. E como tudo está em modificador, a vantagem é que eu posso, por exemplo, entrar aqui na minha peça original e aplicar outras coisas. Eu posso alterar aqui o formato dela. Então, no caso aqui, eu vou aplicar novamente um bevel aqui nas extremidades, que eu havia me esquecido. Eu vou selecionar aqui esses dois. Novamente, ó, lembrem-se que quando você aplica aqui o bevel, ó, ele não une os vértices, ó, os vértices estão desconectados, então eu tenho que selecionar esses vértices aqui. Na verdade não precisa selecionar esse, tá bom? É que eu seleciono tudo de uma vez utilizando uma janela para ficar mais fácil.
Aí eu clico com o botão direito e seleciono a opção aqui By Distance. Não se esqueça de fazer isso, porque senão depois que a gente aplicar o bevel, as coisas vão dar errado. Então, apliquei aqui, né, o modificador. Percebam que agora eu tenho uma curvinha aqui na parte inferior também, assim como tinha aqui na parte superior. Agora o que eu tenho que fazer é vir aqui na chave de boca, né, e começar a aplicar aqui os modificadores. Então eu vou aplicar aqui um modificador de latice. Agora eu vou dar um Alt H, percebam que a trama do latice ainda está aqui. Posso deletar essa trama. E por fim, eu vou converter isso daqui para uma malha, né? Na verdade, acho que eu já converti. Eu acho que quando eu apliquei o latice, ele já converteu para uma malha. Eu não sei porque dessa vez não aconteceu isso, mas beleza. Caso não aconteça, o que você tem que fazer é selecionar o objeto, clicar com o botão direito, vai aparecer aqui uma opção de Convert to, você vai selecioná-la e converter para Mesh, Convert to Mesh. Mas no meu caso aqui não apareceu, eu não sei o porquê. Mas enfim, eu vou selecionar a peça. Agora o que eu tenho que fazer... na verdade ele apareceu sim, ó. Eu não sei o que eu estava fazendo. Então aqui, ó, cliquei com o botão direito, ele vai ter a opção aqui, ó, de Convert to Mesh, ó. Nós não vamos aplicar o wireframe, ó, porque do contrário, olha o que acontece, ó, quando eu aplico, ó. Ele transforma novamente isso daqui num plano. Então nós não queremos isso. Então eu vou, ao invés de aplicar aqui o wireframe, eu vou clicar na minha peça e selecionar aqui, ó, Convert to Mesh. Fazendo isso, ele vai transformar ali a modificação de wireframe, ele vai de fato manter aquelas propriedades, né? Aquelas modificações, ó, e agora eu tenho várias faces, várias arestas, enfim, ele aplicou aqui o modificador. O que eu tenho que fazer agora é selecionar aqui um modificador de bevel, ó. Vou deixar mais próximo aqui para vocês terem uma ideia, ó. Então apliquei aqui o modificador de bevel, vou selecionar aqui, ó, 4 segmentos e dar aqui um Shade Smooth, ó, dando assim uma aparência mais interessante na nossa peça. E tá aí, desenhei aqui uma trama, né, o espaldar de uma cadeira de forma rápida, mostrando para vocês como é que funciona o modificador de latice. Vou alterar a cor aqui para nós visualizarmos a peça de uma maneira mais interessante, ó. E tá aí nossa peça modelada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo rápido. Não ficou tão rápido assim, mas eu tenho que fazer de uma forma que vocês consigam entender todos os comandos que eu utilizei. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até um próximo vídeo.